Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão, continuando com nossa catequese do livro do Gênesis, nosso 35º encontro. Estamos refletindo o capítulo 7º, a partir do versículo 1º, o dilúvio, a catástrofe. Ouçamos nossa reflexão. Nós vamos refletir, deixa eu ver aqui onde é que eu parei, Nós vamos refletir até, o versículo 5º, 7º, de 1 a 5. Ouçamos nossa reflexão. Versículo 1. Javé disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, porque vi que você é justo diante de mim nesta geração. Este versículo usa a terminologia geração, família. Deus diz a Noé, que Javé está fazendo justo. E Noé se tornou justo diante dos olhos de Deus, isto é, nesta geração, nesta família. O que significa nesta geração? Significa nesta época. A palavra geração hebraica é específica. A Escritura fala desta geração má. Para o hebreu, quando se usa a palavra geração, se refere a um tempo específico de 40 anos. Então, Javé diz, porque vi que você é justo diante de mim nessa geração, isto é, durante esses 40 anos. Isto quer dizer que Deus, durante os 40 anos, viu que Noé era um homem justo. Considere, então, Noé justo. Embora antes Noé provavelmente não era justo, pois Deus não havia dito que toda a carne, pois Deus já havia dito que toda a carne foi corrompida sobre a face da terra. E essa não excluía, quando ele disse isso, Noé. Mas em determinado momento, Noé se tornou justo. Quando se fala de toda a carne, se refere ao homem e aos animais. Existiu alguma coisa no curso natural das coisas que foi corrompido, adulterado. Então, o que era natureza se tornou oposta às coisas naturais. Se modificou, numa contranatureza. A natureza foi modificada, onde homens e animais se relacionavam entre si. Há uma perspectiva da zoofilia. Era a catástrofe, em razão das relações contra a natureza. Aquilo que era bom se tornou mal, e o que era mal se tornou bom. Houve uma inversão de valores. A Escritura, no contexto do livro de Gênesis, que o coração do homem voltou-se para toda inclinação má. Para o hebreu antigo, o homem possuía duas inclinações, a inclinação boa, a inclinação má. Neste contexto da época de Noé, não mais existe uma inclinação boa, mas somente má. Isto é, não existe mais esperança de voltar atrás, dando uma nova direção. A Escritura diz que nos últimos 40 anos, uma geração que precedeu o dilúvio, não se encontrou um justo.
Mas nesse tempo de 40 anos, Noé viveu e escolheu algo de positivo, enquanto nos anos precedentes não era justo. Versículo 2. De todos os animais puros, leve com você 7 pares, machos e fêmeas. E dos animais que não são puros, um par de macho e fêmea. Este versículo quer acentuar a necessidade de se ter mais espécies puras que impuras. Por que ter um casal de animal impuro e 7 casais de animais puros? Aqui se deve explicar o que significa pureza e impureza. Um par de animal impuro, macho e fêmea, é para salvaguardar a criação dos animais, que eram considerados impuros, que não deveriam ser tocados nem comidos. Enquanto 7 pares de animais puros, macho e fêmea, porque sucessivamente esses animais poderiam servir como alimentos, mas sobretudo seriam objeto de sacrifício. Deus ordenou a Noé de salvar um casal, macho e fêmea, de animais impuros. Para cada espécie de animal puro, basta sacrificar um macho e uma fêmea, e a espécie, já que teriam 7, não seriam extintas. A espécie não seria extinta. Então, como eram animais puros para o sacrifício, deveriam de ter mais espécies de animais. Os animais impuros poderiam manter 2, porque eles não deveriam ser tocados. E como não seriam comidos como alimento nem usados em sacrifício, não necessita mais do que um casal. Era suficiente. A pureza e a não pureza dos animais é uma questão simplesmente ritual. Não é porque o porco é considerado impuro porque vive na lama. Não. Mas porque, ritualmente falando, não é considerado um animal puro e por isso não presta para o sacrifício, nem deve ser comido. Existem outras razões porque é nominado um ser puro ou impuro. Por exemplo, quando os pés de um é dividido em 2, animal impuro. Para cada animal vem dado uma especificação física, corporal, para ser considerado impuro, no livro do Levítico. Mas no tempo de Noé, a diferença entre puro e impuro não existia. Este versículo é sacerdotal. E nem mesmo se faz referência e explica o porquê. Essa realidade aqui é uma história que está escrevendo Moisés. E no seu tempo já existia diferença entre puro e impuro. Aqui é inserido de modo anacrônico, antes do tempo, uma diferença que não existia no tempo de Noé. Quando Noé sai da arca, Deus lhe dirá que tudo que respira é dado para comer, incluindo os animais impuros e puros. A diferença entre puro e impuro é de tempo posterior, não é do tempo de Noé, porque essa diferença vem atribuída a Moisés em diante, quando determina a questão cultural. Versículo 3. Leve também 7 pares, macho e fêmea, das aves do céu, para a preservação das espécies sobre a face de toda a terra. Tomar das aves 7 pares, macho e fêmea, daquelas puras, aqui se explica o motivo, para guardar, preservar as espécies das aves puras. Versículo 4. Porque daqui a 7 dias eu farei chover sobre a terra, durante 40 dias, 40 noites, para eliminar da superfície do solo todos os viventes que fiz. Que fiz? Essa palavra expressa a criação feita por Javé. Não vem usada a palavra aqui neste versículo, a palavra terra.
Preste atenção. Daqui a 7 dias eu farei chover sobre a terra. A terra que nós traduzimos aqui em português não significa a palavra terra hebraica, Eretz. Mas a palavra terra aqui, no texto original, é Adamá, significa terreno, aquilo que é humus. Eretz, terra, é um termo geográfico. Adamá indica o solo, o barro. Então, talvez se traduzíssemos seria assim, porque daqui a 7 dias eu farei chover sobre Adamá. Tudo que está, no solo será eliminado, tudo que é pó. O que Deus criou através do solo, através do humus. Deus criou o ser humano, os animais da terra, as aves. Mas, não vem incluídos os peixes, animais criados por meio da água. Os peixes não eram considerados no cataclisma, no dilúvio, porque também não foram criados da terra, do solo. E mesmo mais tarde eles vão fazer diferença entre o peixe puro e o peixe impuro. Peixe puro tem escamas, peixe impuro são aqueles que não têm escamas. Por que 7 dias? Mas isso é posterior a Noé, claro. Por que 7 dias? Porque se deve esperar ainda. Os rabinos explicam estes 7 dias como um luto antecipado, porque os hebreus sempre tiveram observância do luto da morte de alguém por 7 dias. Deus está antecipando o luto de todas as criaturas que morrerão no dilúvio. Ele diz, farei chover 40 dias, 40 noites. É o cataclisma da água, que vem de cima do céu e debaixo da terra, do abismo. Provavelmente ficaram na arca 1 ano e 10 dias. 40 dias e 40 noites são simbólicos. Com o número 7 também é simbólico. O número 7 indica a plenitude, mas neste caso estamos falando em termos temporais de dia e de um tempo que se cumpre em um espaço de um tempo determinado. Quando o tempo for realizado, então virá o dia do Senhor. Vemos aqui uma manifestação do que a Escritura diz do dia do Senhor. É o dia do juízo, o dia em que se deve prestar contas, em que os bons serão colocados de um lado e os maus de outro. De um lado, Noé e sua família, e de outro, toda a carne criada sobre o solo da terra que irão morrer. 7 dias indica a última semana, que serve para completar esse ciclo da possível sobrevivência da humanidade. Mas é também um modo para indicar os 7 dias do Gênesis 1. Deus criou tudo em 7 dias. No 7º dia, repousou. Agora, pela água, Deus está descriando tudo, da ordem ao caos. Chuva, cataclisma, volta à origem da criação para poder recriar. Então, recriar tudo do início, através dos animais salvos, Noé e sua família. 40 dias e 40 noites indicam um tempo de meditação, de preparação, um tempo de oração. Noé e sua família, protegidos dentro da arca, tiveram tempo para pensar e refletir. 40 dias vem associado às águas. 40 dias também vem associado ao deserto. Também o profeta Elias esteve 40 dias sobre o monte Horebe. Moisés esteve 40 dias sobre o monte Sinai. 40 é o número que se dedica a um tempo para meditar e ter uma resposta concreta. Para cancelar, eliminar, diz o texto, da superfície do solo todos os viventes que fiz. Versículo 5. E Noé fez tudo exatamente como Deus havia mandado. Noé não tirou nem acrescentou nenhuma palavra de Deus, de tudo aquilo que Deus havia determinado.
seria interessante que nós guardássemos esse versículo é importante. Quando o homem obedece de modo preciso às ordens que Deus dá, sem acrescentar, sem tirar do que Javé disse e quer, tudo vai para o caminho certo. Os rabinos também introduziram um princípio que diz: colocar-se no recinto em torno da Torá. Estar totalmente entregue à Torá, lei, dentro do recinto da lei, não extrapolar. Então, nada se deve tirar ou nada acrescentar. O que Deus ordena é o que deve ser obedecido e realizado. Quando Deus deu a Adão o mandamento de não comer o fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus deu então um mandamento. Deveria observar este mandamento, né? Mas quando Eva, dialoga com a serpente, ela acrescenta uma coisa que Deus não ordenou, e assim, com esse acréscimo, desobedece a Deus. Porque toda forma como nós acrescentamos alguma coisa àquilo que Deus disse aos seus mandamentos, nós estamos acrescentando uma coisa que nos coloca ao sentido da desobediência. Então, Eva acrescentou algo que Deus não disse. Deus disse: não se pode comer da fruta. Eva acrescenta: nem tocá-la. Este acréscimo, nem tocá-la, de Eva, que Deus não disse no mandamento, faz com que o mandamento de Deus não seja observado, como foi ordenado. Ela acrescentou o mandamento que Deus não deu. E por isso, ao acrescentar o mandamento, de não tocá-la, aquele fruto, ela deu espaço para que a atração da fruta pudesse então levar Eva a pecar, a desobedecer. Mesmo se nossas intenções são boas, são enganosas, porque acrescentam ou tiram algo do mandamento de Deus. Noé obedece. Não devemos acrescentar nem tirar nada do que a Escritura diz. Depois nós continuamos o versículo 6. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.